Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olá. Vamos chegando. Estamos aqui mais uma vez, né? Pela Casa Fraterna Novo Caminho, mais uma live. E aí, dando prosseguimento ao capítulo 20 do Evangelho. Correto? Que é Os Trabalhadores da Última Hora. Hoje o item 4. Vamos lá. Boa noite, Duda. Vou entrar hoje. Bom. Chifres rosa. Olá. Noite. Tudo bem? Aguinha do lado. Olá, Duda, Fer. Boa noite. Muito bem. Cenando para todo mundo. Vamos escrever aqui, ó. Jesus com Espiritismo. Já está naquele texto automático já do celular. Ah, é? É, só apertar a sugestão do meio ali. 4. Hoje é Hoje enorme. É isso que eu ia dizer. É bem grande, né? Nosso tema aí é bem grandão. 20 tem 4. Pois é. Oi, Silvia. Oi, Daniela, Gláucia. Vamos fazer uma enquete aqui com o pessoal que está aí? Para a gente começar? Oi, Sugiro uma Thalita. enquete. Enquete. Ó, enquete é o seguinte. Eu e a Sam e eu, nos programamos aqui para a gente fazer uma divisão. A gente lê até uma parte, comenta tudo, depois lê a outra parte, que é grande mesmo hoje. Então tem essa opção e tem uma outra opção, que seria a seguinte. A gente vai lendo e vai comentando. Em vez de ler um pedaço todo, comentar, depois ler outro pedaço todo e comentar, ou então ler o texto todo e comentar, né, porque é muito grande, seria uma outra opção, aí, uma terceira via, né, de a gente ir lendo e já comentando. É. O que vocês acham, pessoal? Oi, Cláudio. Oi, Edna. Então vamos lá, vamos definir assim, ó. Opção número 1 é a ler um pedaço grande, comenta o pedaço grande, depois lê outro pedaço grande, comenta esse outro pedaço grande. Essa é a 1. E a 2, sugestão 2, é ir lendo e já comentando, sem essa coisa. Lendo e comentando, ó. Lendo e comentando. Primeira opção, opa, 50-50. E a número 2 seria essa de lendo e comentando. O que vocês preferem? Vamos lá. 2. 2. A Thalita também já tinha falado. É. O que mais? Silvia 1 aí, ó. Vamos lá. 2-1, primeira opção. 2-2, olha que legal. Primeira. 3. Então, 3-2. Vamos lá. O que mais? Aí, 4-2. Um de Ganhou, novo. então 4. tá bom. Então vamos ler um pedação e a gente 4-2 tem 8 comenta e pessoas. depois lê. Aí, pronto. Ah, pronto. 7-8. 6-8, né? 6-8, acho que fala. Então vamos. Então vamos lá. Ganhamos isso. Vamos nessa. Bom, o tema, né, é o capítulo 20, Missão dos Espíritas. Então, eu já vou começar aqui, porque realmente é comprido. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos,
segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Não vos amedronteis. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó, verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros. Avaros? Avaros. Avaros, tá. A abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas palavras perdidas, eu o sei, mas quem importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Sim, vós todos, homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade e olhais os mundos dispostos no infinito, parte em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e destruí esse culto do bezerro de ouro, cada dia mais e mais invasor. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos e moladores. Ide, homens grandes diante de Deus, que mais felizes que São Tomé, credes sem pedir para ver, e aceitais os fatos da mediunidade, quando mesmo não tenhais conseguido jamais obtê-los em vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marchai avante, pois, falange imponente pela vossa fé, e os grandes batalhões dos incrédulos se vencerão diante de vós, como as brumas da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Poesia. Boa noite. Tudo bem, gente? Boa noite, Gui. Pessoal que a gente ainda não conseguiu. Ana Paula, boa noite. Gui. Tudo bem, né? Show. Desvanecerão diante de ti como as névoas da manhã, quer dizer, vai sumindo, né? Como as névoas quando chega o sol. É maravilhoso. Bom, isso aqui é uma parte. Né? A gente tinha falado isso. Isso aqui é uma parte. E mais ou menos a metade. Olha só, hein? A gente hoje não pode viajar muito na maionese. Essa mensagem é de um espírito que contribuiu assim de maneira fantástica para a codificação, chama Erasto, né? Sobretudo lá no livro dos Médiuns. Esse espírito, toda hora ele tem uma mensagem, tem respostas dele, né, a várias perguntas do Allan Kardec. Erasto, esse Erasto aí. Então vamos lá, né?
começar do início, né? A redundância. Aí ele fala do velho mundo, né? A tempestade. Ó, você não está percebendo aí, não? A tempestade que está se formando no velho mundo e que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada as iniquidades, né? E vai chegar, né? Tá chegando aí já e vai bater em todo mundo. Velho mundo, né? Não é Europa. Aqui está escrito de mesma forma, né? Velho mundo aí com maiúsculo e tal, mas não tem nada a ver, né? Tem e não, na verdade. Mas, enfim, aqui o sentido é espiritual, né? Porque ele está falando de reduzir a soma das iniquidades terrenas e tal, né? Então, não só Europa, né? E hoje, por exemplo, se fosse assim, estava tranquilo. No Brasil, tô nem aí, né? Essa mensagem aí, é só para Europa, eu tô nem aí. Vamos embora, gente, vamos acabar essa live aqui, que hoje é só Europa, tá falando. Deixa os europeus lá cuidar deles mesmos. Tô custando a cuidar de mim. Tem nada a ver, né? Esse velho mundo não é só Europa, né? O velho mundo é o jeito mesmo de conduzir as coisas. Por quê? A gente está no século aqui, da mensagem, 19 quase. Não, 19 mesmo, né? Na metade do século 19. E aí, quer dizer, já tinha o novo mundo também, já tinha muita coisa e tal, né? É o jeitão de conduzir as coisas, né? É essa forma. É o comportamento, né? É o velho homem, é aquele arraigado ainda aos vícios, ao egoísmo, ao orgulho, né? À vaidade exagerada. Esse comportamento que não cabe mais para o novo mundo, ou para um novo recomeço, como sempre a gente está recomeçando, né? Nós temos sempre muitas chances de recomeço perante Deus, porque Ele sempre nos dá novas chances de fazer melhor, de fazer com mais sabedoria, de escolher diferente. Ele está sempre nos dando outra chance, né? Ele confia que em algum momento nós vamos entender a missão e entender a sua mensagem, né? E por isso ele nos dá essas oportunidades de recomeço. Então aqui a tempestade irá dominar o velho mundo, né? Tragar. Acabar. Pois é. E aqui ele joga uma carga de responsabilidade, né, a nós espíritas, principalmente, né? Ele chama a gente de novos apóstolos da crença revelada, né, pelas vozes proféticas. Ele fala, toda hora ele fala ir de pregar, toda hora. Mas nessa hora ele fala assim, ir de pregar o dogma novo da reencarnação. Dogma novo, né? Muita gente fica dogma, espiritismo com dogma, né? Eles chamam de dogma mesmo. Mas aí, novamente, não é o mesmo sentido atribuído, por exemplo, à Igreja Católica, né? Ou melhor, que a Igreja Católica atribui, né? Atribuído pela Igreja. Que seria aquela coisa que nem questionar. Não é isso, né? Sim. O dogma novo seria uma base mesmo. Uma base ali, doutrinária. É isso, o sentido é esse. Pode questionar à vontade, né? Pesquisa aí, tem à vontade. Verdade, né? Material aí para estudar, tem à vontade. Fica à vontade também, para pesquisar. Então, nesse sentido que é o dogma novo, né, da reencarnação. Também então é só a ressurreição, né, e tal. E antes de se perceber que a ressurreição, na verdade, era ressurreição para a vida eterna, né? É uma ressurreição que o corpo morre mesmo. Fazer o quê, né? É lei natural. A gente não é daqui, então para que ficar aqui sempre, né? A gente está aqui transitoriamente. Morreu, a gente vai... ocorre ressurreição para poder viver a vida eterna, né? A vida eterna, que na verdade é a vida verdadeira, a que preexiste e sobrevive. Desde os primórdios, né? O homem sempre teve necessidade de encontrar uma resposta, né? Porque quando pensa na morte, foge do controle humano, né? Do que vai acontecer? E depois que eu morrer? Muitas pessoas, mesmo sendo espíritas, têm muito medo de morrer, né? Tem um apego, uma questão assim de medo, de não saber como que vai ser essa transição, esse processo, né? Tem muita gente que se diz espírita e tem esse receio. Mas imagina também, quem não muito é, do instinto, né? de conservação. Sim, também. Tem muito, também não é nada, né? Não é maluquice também, não, a gente pensar nisso, né? Tanto tempo
aí fora disso, né? Aí a gente chega no espiritismo, a gente fica com aquele tanto de reminiscência, também não é nada É porque, anormal, não é nenhum ET, né, de pensar assim também, de ter um pouco de medo. sim, Aí a pessoa tem porque medo de o morrer e dogma, tem uns que tem medo de espírito. sim, Espírita com medo de espírito, né? Ouve o barulho, ai meu Deus do céu. Em casa, né? Aí é mais engraçado ainda, né? Mais engraçado do que o medo de né? morrer, né? Porque é da base do espiritismo, né? Esse intercâmbio. Mas Na é igual verdade? você disse, não é um ET de ficar pensando sobre isso, por quê? Não é uma coisa tão assim, porque o Espiritismo só tem 200 anos, então assim, a gente passou quantos milênios, né? Quantos milênios com dúvidas, com receio e vários tipos de filosofia, religiões que foram surgindo ao longo desses milênios e que não traziam nenhum esclarecimento do que acontece, né? E sempre quando traz um esclarecimento é algo eterno, né? Se você errar, você vai eternamente viver no inferno, né? Se você não for bom, né? Se você tiver pecados, é para sempre. Depois que você morrer, para sempre você vai sofrer. Então, assim, eram as explicações das religiões antigas, né? As pessoas não tinham outras explicações. Então, por isso que causa tanto medo, tanta desconfiança ainda, porque não está realmente arraigado no nosso entendimento, no nosso coração, às vezes, né? E vai continuar. A gente não tem tanta certeza. A gente fica assim, tá, eu acredito, mas é algo assim, a gente quer acreditar, e até porque a gente sabe em espírito que essa é a verdade, mas, né, a gente fica com receio mesmo. Tem Não mesmo. tem jeito. Pois é. E aí, de novo, né? No segundo parágrafo ele fala, vós sois, né? Depois de falar que as línguas de fogo estão sobre as nossas cabeças, ele fala o seguinte, né? Tranquilo, hein? Sossegado. Ele fala assim, vós sois os eleitos de Deus. Olha, vós sois os eleitos de Deus. Ide pregai, de novo, né? 2 verbos, ide e pregai. E A pregar. palavra divina, São mais ações. uma vez. Mais uma vez. Não Sai adianta, daí. Levanta não daí do adianta sofá ficar parado. e vai Uhum. pregar a palavra divina. E ele fala em sacrifício nesse parágrafo, né? Fala 2 vezes em sacrifício. Fala de sacrificar os hábitos, né? Trabalhos, futilidades, em benefício aí da propagação dessa pregação, né? Aí ele fala de novo, ide e pregai. Espíritos elevados estão convosco. Aí vem aquela ufa, né? Primeiro, vai sacrificar tudo aí, não sei o quê. Depois, ide pregai, os espíritos superiores estão convosco. Ainda bem. Achei que eu ia ter que ir sozinho. Esse negócio aí. Sacrificar tudo e ir sozinho ainda. Pô, Fazer tudo, né? Tudo tudo sozinho, sozinho. não. Matar no peito, Não, tudo e desguarnecido, né? Sem proteção nenhuma. Que não é, obviamente não é assim. não é assim. E de novo aí ele fala. Da mesma forma que ele nos pede isso, ele precisa que nós façamos. E se ele precisa de nós, eu digo sempre que é uma parceria, né? Nós somos parceiros do plano espiritual, nós somos parceiros dos mentores, dos guias. Por quê? Porque da mesma forma que precisamos deles demais, eles precisam que nós façamos, que nós estejamos abertos, né? E atentos ao trabalho, né, a realmente realizar essas tarefas, né, a realizar o que foi pedido. Sim. E aí ele fala assim que falareis a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, né? Evidentemente. Sim. Porque isso convida ao sacrifício. Aí fala do sacrifício de novo. Né? É o cerne da caridade, né? Você vai se dedicar ao outro, você acaba deixando o ego mesmo, o eu, um pouco para trás, né? Não no sentido de perder a personalidade, não, mas no sentido de se deslocar mesmo, sair da inércia. Que muitas vezes seria o que você queria, né, fazer, você desejaria fazer. E aí vem uma série de exemplos aí, né? Ele fala, pregareis o desinteresse a avarentos, né? Quer dizer, não quer saber o que você está falando, não quer verdadeiramente ouvir, né? Mas não interessa. É isso que ele fala. O que importa? Né? Tem hora que ele fala, mas e daí? Tipo assim, e daí? Né? Vai pregar desinteresse avarento, abstinência absoluto, né?
Que mais? Mansidão a tiranos domésticos e déspotas. Tirano manso, né? O déspota manso. Olha só, né? Tudo paradoxo, né? De propósito. Aí ele fala, né? Palavras perdidas. Bem sei. Mas que importa? Importa no sentido assim, o problema deles, né? Se não quiser ouvir. Vai Sim. pregar, prega, fala. A sua tarefa você estará fazendo, né? Você estará Exatamente. cumprindo. Se eles vão escutar ou não, se vão fazer bom uso disso, desse conhecimento ou não. Aí não é problema nosso. Por isso que essa parte é uma beleza, né? É uma beleza. Você faz lá o que você tem que fazer, o que você pode. Está no seu alcance ali. O resto, entrega para Deus mesmo, né? Há várias maneiras de falar, né? Mas o entrega para Deus é mais adequado, mais elegante, na verdade. É mais elegante, mais adequado mesmo, que é isso que vai acontecer. Entrega para Deus. Daí você fala, dance! Mas o dance aí, na verdade, é entregar para Deus mesmo, né? Porque não está sob nossas mãos. Nós não temos, né, esse poder nem esse controle sobre a decisão, a escolha do outro. Cada um tem um momento, cada um tem um tempo de entendimento, né? Um tempo de realmente começar, né, esse processo, esse trabalho. Então, há que se ter esse respeito e essa paciência, até porque quantos tiveram paciência conosco? Né? Nós não sabemos estão tendo ainda. Quanto tempo levamos para aceitar, né? Estar aqui conversando sobre isso. Hoje pode até ser que já se tornou até uma rotina nossa, né? Da nossa semana, de estar aqui falando, mas e aí? Quantos milênios a gente deixou de fazer isso? Né? Deixou de falar sobre Deus, falar sobre os ensinamentos de Deus, de Cristo, enfim. Né? Eu acredito que muitos, mas muitos estiveram ao nosso lado. Vamos com a gente. A gente, não, passa amanhã. Pois é um padrão ético muito diferente, né? Um padrão ali de comportamento, de valores muito diferente. Então, fica chato mesmo, né? Fica chato. Para algumas pessoas fica muito chato ouvir esse tipo de coisa. Nossa, é chato, hein? Não, tudo que você fala, não, mas vai ser chato, hein? Mas vai falar de novo de Deus? Tá. Pode falar de uma maneira diferente, mas às vezes a mensagem é a mesma. Tudo bem. Porque tem gente que simplesmente não quer ouvir. Então, pronto. A espiritualidade faz isso conosco também, né? Sim. Eles não tentam várias e várias vezes, né? Espíritos que estão nos auxiliando são pacientes. Eles sabem que a gente é muito limitado, a gente anda devagarzinho mesmo, uma lesma, né? E é isso mesmo. A gente vai andando bem devagar e tal, beleza. E às vezes a gente resolve não andar. Eles falam, não, vamos andar. Resolve não andar. E a gente se estrumbica, né? Um pouquinho. Estrumbica um pouquinho. Muito. Aí, isso por quê? Eles falaram, vamos andar. A gente falou, agora não. Então tá bom, meu filho. Então fica aí que eu vou ali fazer alguma coisa importante, já que eu tenho mais coisa para fazer. Né? Sim. E a gente fica. A gente foi abandonado, então? Não. Ausência momentânea. Abandono é um termo muito forte. Ausência momentânea. Para quê? Para a gente sentir na pele mesmo. Para sentir um incômodo, para doer um pouquinho. Por quê? Senão a gente não vai. Simples assim. Vai. Simples. Enquanto pai e mãe falam na nossa cabeça que não pode isso, menino, você vai cair. Vai cair. Não é assim? Isso, o menino escuta? Não escuta. Aí a mãe fala, não vai lá não, ali é perigoso. Aí a gente escuta, não escuta. Ou então quando a mãe encasqueta com um amigo, né? Esse amigo aí não é seu amigo. Aquele sexto sentido, sétimo, oitavo. Aí a mãe deixa de falar, né? Porque então tá. A gente fala, não me enche o saco, a vida é minha, eu que sei, eu que sou o bambambam, e, né? E aí um dia você chega chorando, ou puto em casa, porque aquele amigo, né, ou amiga, fez exatamente o que a mãe, o pai, alguém, né,
que avisou antes, esperava que fizesse mesmo. Já tinha antevisto a situação. Mas por que que a mãe e o pai sabem? Porque eles já viveram muito Experiência. mais tempo, eles conhecem mais perfis, né? Pessoas, ou já sentiram na pele, né? Problemas, né? Relativos a isso, então eles identificam com É um facilidade, né? jeitinho, aquele padrão. Porque existem, né? Padrões de conduta também. Já aprendeu, né? A experiência é isso. Você identifica padrões ali, você fala, ixi, isso aí eu já vi. Ou já vi algo parecido. Não é legal. Uhum. Né? E aí você já consegue prever, né? Prever a coisa. Mas enfim, continuando aqui, hoje realmente nosso tempo é mais curto. E ele, na sequência, ele fala assim: é necessário, olha, isso aqui é interessante, regar com o vosso suor, regar, né, a planta lá, regar, com o nosso suor, o terreno em que deveis semear. Olha só que massa isso. Porque ele não frutificará, não produzirá, a não ser, né, sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Né? Então, ide e pregai de novo, ele fala. E assim, os esforços da charrua e da enxada evangélicas, né, do evangelizar, né, eu sempre coloco evangelizar como educar, né, e aí educar corações. E aí é fácil? Não, né, gente? Porque alfabetizar uma criança requer repetição por anos, às vezes, né? Pega a criancinha ali pequenininha, aí vai repetir A, B, C, D, até ela aprender o alfabeto inteiro. E depois ela vai repetir escrevendo até os dedinhos decorar como é que escreve. Então, assim, alfabetizar é o mesmo que evangelizar, precisa ser repetido e repetido e repetido. E aí é preciso muita paciência mesmo, né? Porque são aquelas, às vezes, até pessoas muito queridas nossas, muito, né, amigos, que a gente fica ali, né? Amigo, vamos comigo tomar um passe? Vamos lá no centro, ouvir uma palestra. Bom, no momento até nem tá tendo muita palestra, né? Mas assim, enfim, a gente sempre convida os amigos, não é? As pessoas que a gente gosta, que a gente sabe que estão precisando, a gente sempre insiste. Ah, não deu hoje. Não, mas então vamos semana que vem. Não marca nada, não, né? Eu passo na sua casa, eu te pego. E a gente fica ali. Uai, não é? Eu te busco. Eu tenho várias histórias que hoje não vai dar para contar, mas assim, de que eu nem contava onde é que a gente ia. A gente só chegava na porta e eu falava, agora vamos entrar. Agora vamos. E funciona, né? Porque eu sei o bem que ia fazer, enfim, a pessoa às vezes ficava, mas é aqui que nós vamos falar? Nós vamos aqui no centro. É aqui. É esse o passeio. Exatamente. Era aqui que eu queria te trazer para a gente contar um pouquinho assim, pôr a prosa em dia, era aqui. Porque a gente sabe que a pessoa está precisando, né? De uma palavra diferente, de sair do automatismo do dia a dia. A pandemia nos tirou do automatismo. E durante muitas vezes, numa quinta-feira como essa, a nossa live ao vivo tinha muito mais pessoas nos escutando. Nós sabemos que muitas pessoas veem hoje, né? Mais de 60 pessoas visualizam a nossa live no dia seguinte, né? Gravada, nos dias que se seguem, muitas pessoas assistem. Mas na pandemia, por estarmos todos mais em casa, aí a gente assistia, as pessoas assistiam a gente aqui no ao vivo, né? Mais pessoas. Então, olha só como as coisas vão mudando, né? E a vida é assim, ela não vai parar nunca, mas se a gente está focado, né? Se a gente está disposto, aberto, a gente busca os meios. E eles são de várias formas também. Com certeza. Para nossa melhoria e para a gente espalhar essa mesma melhoria por aí. Ele fala, embaixo ele fala do culto do bezerro de ouro, né? Aniquilar o culto do bezerro de ouro. Isso é uma história antiga do Velho Testamento, né? O símbolo dela hoje em dia é riqueza, né? O culto ao bezerro de ouro dinheiro, é riqueza, né? mesmo. Dinheiro, riqueza, né? Culto ou seja, materialismo. Materialismo é culto ao material, né? Materialismo. Egoísmo, culto ao eu, ego.
nesse sentido, né? Aniquilar e culto ao bezerro de ouro. Qualquer religião bate nisso. Religião mesmo, né? Todo mundo que acredita aí em alguma coisa além da matéria, né? Ou seja, doutrinas espiritualistas batem nisso aqui. Né? O que são doutrinas espiritualistas? Exatamente isso que eu acabei de falar. Avançam, né? Além da matéria. Que tem algo além da matéria. Ou seja, faleceu o corpo, prossegue alguma coisa, a vida. Espiritismo é espiritualista, Umbanda é espiritualista, Quimbanda, Candomblé é espiritualista, né? Catolicismo é espiritualista, os evangélicos são espiritualistas, não se assustem, mas são não são espíritas, né? Mas são espiritualistas. Sim. E aí ele fala assim Quando a gente fala de espiritualidade, não significa espiritismo, não significa acreditar em espírito. A espiritualidade é religiosidade, né? É algo bem superior. Exatamente. Embaixo ele fala, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador sabe falar. Olha aqui, um dos maiores medos da humanidade, né? Que é falar. Tá falando que orador já dá um peso, né? Orador. Nossa. Que é o profissional, oratória. né? O orador é o... Sim. Aí já deu uma cara, assim, que vai falar para muita gente. E aí é um dos maiores medos do pessoal. E aí, aquela retaguarda que havia sido prometida lá em cima, né? Vossas línguas se soltaram, falareis como orador. Por quê? Porque lá em cima está falando assim, que os espíritos superiores, eu não estou achando aqui agora, né? Vão ajudar nisso. Eu não estou achando aqui no texto agora. Né? Mas enfim. Aqui, ó. Os espíritos elevados estão convosco. Espíritos elevados estão convosco. Né? E de pregar, espíritos elevados estão convosco. Pronto. É isso. E aí, obviamente, populações atentas receberão com alegria, né, essas palavras, né, de consolação, fraternidade, esperança e paz. E aí é aquela semente jogada no terreno bom, né, que vai germinar, na parábola do semeador. O que mais, para a gente já poder avançar? Bom, né? Não seja igual São Tomé, está falando aqui. Aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguistes obter por vós mesmos. Por vós mesmos. Né? E ele é aquela história, né? Não, mas eu tenho que ver. Eu acredito no que eu vejo. São Tomé tem um lado bom disso. Nesse caso, não. É bom a gente querer realmente, né, tomar contato com a coisa, com o fato. Mas a gente não consegue tomar contato com todos os fatos. Então, tem certas coisas que a gente tem que só estudar mesmo e assimilar aquilo, aceitar, não tem outra maneira. Como é que eu vou, por exemplo, questionar tudo o que eu não vivi? Falar, não aconteceu nada, não acreditei nada disso. Né? Anos e anos de pesquisa e estudos e eu, né, bonitão, chego e falo, não acredito nada disso não. Perfeito, né? É uma prova aí que está faltando um pouquinho de humildade. Aqui no caso ele falando para espíritas, né? Acreditar nos fatos e tal. Mesmo que nada se manifeste aqui em nós mesmos. Aqui, antes um tiquinho só, ele fala que só os lobos se prenderão nas armadilhas dos lobos. Né? E que o cordeiro, né, o pastor, saberá defender as suas ovelhas. Então, assim, e lá atrás ele também tinha falado, não vos amedronteis, as línguas de fogo estarão sobre vossas cabeças. O que é isso, né? É interessante, quando a gente chega, assim, num centro, tem sempre alguém criticando alguma coisa. É engraçado, né? Às vezes a gente está lá na fila esperando para tomar passe, a pessoa também está esperando para tomar passe. E ela, nossa, mas aqui demora, né? Não, mas aqui... Não sei se esse pessoal fala muito. Ou então tem alguém, né? Ai, eu não gosto do jeito que ele explica. Não, ele não explica direito, eu não entendo. Tem sempre alguma coisa que está desagradando. Nem que seja a cadeira. Essa cadeira aqui é ruim. Ela dói as nossas costas. E por aí vai, né? E não só nesse sentido de estar dentro do centro, né? Eu dei esse exemplo, mas não só nesse sentido. Mas todo mundo que se propõe ao trabalho enfrenta grande resistência, né?
de todos ao seu redor, às vezes até da própria família. E às vezes a família tem outra crença, tem outro, né, outro ideal, acredita em outras coisas, ou não tem nenhum. E aí ele fala, mas agora também você vai viver dentro do centro? Nossa, mas agora também Que você... bobagem! Enfim, você vai ficar indo lá? Nossa, eles estão te fazendo de escravo. Você vai lavar o chão? Credo. E por aí vem um monte de outras coisas, Tá se né? rebaixando, né? Não, mas você vai aceitar ficar lá só dando aguinha? Você vai limpar só o chão? Vai ficar com essa vassoura o tempo inteiro na mão? Oh, meu Deus. Médio E de por aí efeito vai. físico, né? É o médio de efeito físico. Faz desaparecer sujeira, né? Faz desaparecer teia de aranha, né? Ajuda ali, o efeito de ficar limpo o negócio, né? O efeito físico. Bom, vamos avançar nisso aqui? Vamos lá? Vamos. Então, vai ter que correr, né? Um pouquinho. Vamos lá, vou ler. A fé é a virtude que transporta montanhas. Isso aqui, gente, é a segunda parte, né? Que a gente falou que era grande. Vamos lá. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. Mas, ainda mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza no coração humano. Parti, pois, cheios de coragem, para remover essas montanhas de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas, da mesma maneira como só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. E depois, levando a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos que a aceitarão, pois principalmente entre os mártires do trabalho, nesta expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus a consolação divina que lhe oferecedes. E, baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra preparada. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas, cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Falou no passado, desviaram. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Perguntareis então, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos. 2 pontos. Podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Podeis reconhecê-los, finalmente, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, esses serão destruídos. Tranquilo, né? Bem tranquilo. Bom, aqui então ele fala coragem, né? Lá no começo ele fala fé, né? Para transportar montanhas, ele volta naquela lição, depois fala partir cheio de coragem para remover essas montanhas de iniquidade, né? Coragem dá um gás, né? Porque a coragem não é ausência de medo, né? Não é ausência de medo, coragem. Não é o contrário de medo, né? A coragem, ela vence, né? Ela supera o medo está lá. Mas a coragem é aquela força, né? Para seguir ainda assim, mesmo com medo. Tô com medo, vai com medo, né? Por aí. A gente não vai estar sozinho mesmo? Ele deixa bem frisado, né? Que as maiores montanhas justamente são as que jazem no coração dos homens, né? A impureza e todos os vícios da impureza, né? Então, mais uma vez, lembrando que o mais difícil é a evangelização do nosso coração, ou seja, a educação do nosso coração, né? O autocontrole, o autoconhecimento,
né? Porque muitas vezes a gente fala em amar o próximo, em caridade, a gente fala em fazer, né, bem sem olhar a quem, mas a gente não se conhece, a gente ainda não tem noção do quão egoísta nós somos, do quão vaidosos ou orgulhosos, né? E a gente precisa saber ter esse parâmetro, né? E para isso, só olhando para dentro, isso dá um trabalho e dói. Estar de frente com a verdade não é fácil. Por isso que a gente geralmente foge do psicólogo. O psicólogo é coisa de louco e deixa ele lá. Né? A gente restringe a um público porque não me pertence. Eu não preciso de ajuda. Eu sou autossuficiente. Encaro tudo e todos os meus sentimentos com tranquilidade. Ó, sou top. Né? Mas não é bem por aí. Somos espíritos eternos com uma bagagem enorme. Como estamos tão seguros assim? Não é tão simples, né? Então, para a gente ir, né, e levantar, né, levar a palavra divina aos grandes que a desdenharão. Grandes da terra. Essa parte, hein? Que tem notoriedade. Os líderes. Né? Aqueles que são ricos, né? Muitas vezes, que não têm uma fé, né, pré-estabelecida. Aos líderes. Chegar para uma pessoa que a gente acha que tem muita moral, muita importância e falar sobre Cristo é difícil, né? Porque chegar para uma pessoa simples e falar sobre Cristo já é difícil. Imagina para alguém que a gente acha que fulano é muito chique. Ou fulano é muito poderoso. Fica mais difícil ainda, né? E aí ele fala, divide em categorias, né? Basicamente 3. Grandes vão desdenhar, sábios desejarão provar, sábio, né? E simples e pequeninos, é uma categoria, simples e pequeninos. Esses aí aceitarão, principalmente entre os mártires do trabalho, chamei eles de mártires do trabalho. Olha que coisa. Nessa expiação encontrareis entusiasmo e fé. Deus fala mais alto aos corações sofredores, é assim que funciona, né? Os corações sofredores buscam mais a Deus, né? Deus fala mais alto a eles. Então, geralmente aceitam mais rapidamente mesmo. Quando a gente está em dificuldade, a gente vai no centro tomar passe, né? Quando tá tudo bem, a gente até esquece. Não é assim? Fica um tempo sem ir e tal, às vezes esquece. A gente geralmente busca quando há dificuldade. Quando tá tudo bem, a gente nem lembra. Nem passa na porta. Aí ele fala, né, na sequência aí, que o arado tá pronto, né? Olha só. Quais são as armas aí, os pressupostos, né? Decisão e coragem. Decisão e coragem. É uma das maiores causas aí de conflitos internos, justamente a ausência de decisão. A ausência de decisão, o cérebro não é feito para esse negócio. Ficar sem resposta. Ele quer resposta. Ficar naquela coisa cinzenta, né? Aquela situação no limbo, não é coisa nossa. A gente pira mesmo. Não é só cérebro, não. A gente pira mesmo. Mas aí quando a gente decide, até porque sem decisão, sem o pensamento organizado, aonde a gente está direcionando a nossa energia? Não tem, né? Não tem. A tudo. E tudo aqui, no caso, é nada, né? Aonde está canalizada? Lugar nenhum, porque está espalhando. Simplesmente aquela coisa, né? A torneira aberta ali, estragada, jorrando a água, desperdiçando energia. Não está canalizado. Agora aí fala, decisão, decidiu, pronto, acabou. Mas decidir mesmo, né? Decidir, é isso aí, pronto, é aqui que eu vou. Aqui que eu vou. Acabou. Né? E seguir aquilo, aí disciplina violenta, né? E coragem. Pronto. Decidiu, o pensamento vai gerar um monte de coisa, ele vai fazer o caminho já. O pensamento ele já faz esse caminho. E aí, é o que a gente pode chamar de universo, muita gente chama de universo. O universo vai, ajuda. A gente chama de Deus mesmo, né? Deus e os seus emissários. Né? O universo é criação. Né? Mas, usa o nome que quiser. Pode ser. A coisa certa é, canalizou o pensamento, a coisa vai fluir. Vai fluir. Vai ter dificuldade? Vai. Ninguém falou que ia ser fácil.
mas vai fluir, né? E aí, feliz daquele que não desiste mesmo. Perdedor é o que desiste, não é o que falha. O vencedor, ele falha várias vezes, mas depois consegue. O perdedor, ele falha e desiste. Ah, não, isso não é pra mim não. Pronto. Perdeu. Não vai chegar em lugar nenhum. Ninguém vai fazer isso por você, né? Então, é basicamente isso. Decisão e coragem. Mãos à obra, né? E depois para agradecer. Porque quando a gente decide, acontece uma coisa extraordinária, né? A gente abre o coração. E aí, quando a gente abre o coração, acabou. Enquanto a gente fica relutando, enquanto a gente fica resistindo, ai, mas será que é para mim? Ai, mas será que eu devo? Não, mas será que é hora? Não, mas será que... Com tanto será, igual você falou, com tanta dúvida, e é uma coisa que a gente não suporta, é ficar com tanta dúvida na cabeça, as coisas ficam travadas, a gente se sente mal, a gente se sente incomodado, aquilo, todo dia você quer desistir, você fala, ai, mais hoje, só mais hoje, porque amanhã eu não volto. Ah, mas eu vou. E aí a gente fica ali, e fica difícil mesmo. E aí depois, quando a gente abre o coração, faz... parece que abriu uma caixinha assim, né, de magia. Porque aí... Deus vem junto, nosso anjo de guarda, todos os mentores e guias do nosso lado, vai juntinho, assim. E aí a vida ganha outro formato, outra energia, né? Todos ao nosso redor vêm para nos ajudar, vêm muitas pessoas para nos ajudar, encarnadas também, né? Não é só os desencarnados, aparece solução de tudo quanto é lado. Pois é. E no final ele faz o alerta aqui, né? Cuidado, né? E agradece a Deus pela tarefa, né? De fato tem que agradecer, porque o benefício é proporcional também à tarefa, né? Então, a recompensa é proporcional. O salário, né? É proporcional à tarefa. Eu chamo de bênçãos. Então, ele fala, cuidado aí, né? Entre os chamados para o espiritismo, muitos se desviaram da senda. É curioso ele falar isso no passado. Achei bem curioso com ele, né? Tentar, ou desviam, né? Se desviam, tanto faz. Desviaram, tem que tomar cuidado. E os que desviam agora, não precisa? Óbvio que precisa. Então, qualquer um, né? É buscar a verdade. Mas como assim? Ele mesmo faz a pergunta e responde, né? Ah, tá, mas e aí? Entre os chamados aí, os que se transviaram, como é que reconhece quem se transviou? Ele mesmo faz a pergunta e responde. Olha que maravilha, Erasto, né? Ele fala, não, vai lá, vai reconhecer pelo ensino e prática. Começa aí, né? Ensino e prática. Prática dos princípios da caridade. Já seria uma resposta suficiente, mas ele fala mais. Pela consolação que distribuírem aos aflitos. Esses são exemplos, né? Desdobramentos. Pelo amor que se dedicará ao próximo, abnegação e altruísmo. É uma fraternidade materializada, né? Tudo isso aqui. E aí, podeis reconhecer finalmente pela vitória dos seus princípios, né? Vitória dos princípios, né? Princípios morais aí, ganhando. Sufocando os vícios, tipo assim, né? Aquela batalha interna, né? Ele fala, porque Deus quer que a sua lei, a lei de Deus, triunfe. A sua tá maiúsculo. Diz que as seguem são escolhidos, vencerão os que não seguem, fala, serão destruídos, mas na verdade, né, não é que vai ser eliminado, né? Deus vai lá e aperta o delete no computador lá, no aplicativo, né? Vai no app, desinstala. Tchau, você. Desinstala. Não seguiu, tá desinstalado. Destruído. Não, a destruição vai ser porque vai ter que arcar com as consequências e esse cara vai ser destruído nesse estado mental aí, cedo ou tarde, né? Depois, destruído esse velho homem, novo homem, surge para poder chegar nesse caminho inevitável, né? Que é o progresso. E aí eu acho que a gente pode finalizar com aquela frase do Chico, que é tão famosa, né? Que não dá para voltar e fazer um novo começo, mas dá para fazer um novo final. Isso. Recomeça agora, faz o novo final. Exatamente. Perfeito. Então, é isso, né? Por hoje, com essa frase aí maravilhosa, maravilhinda do Chico. A gente vai ficando por aqui, né, pessoal? Agradecendo mais uma vez pela companhia, né, pela participação de todos. Possamos continuar sempre aí juntos, estudando, né? Aprendendo juntos. Então, fica aí o abraço, né?
Com Deus todo mundo. Fiquem com E Deus. tchau, tchau. Boa noite a todos. Tenhamos todos um bom fim de semana, né? Semana que vem tem mais live. Tchau, tchau, pessoal. Com Deus. Tchau, Di. Tchau, tchau.